Raquel de Queiroz nasceu em Fortaleza, Ceará, no dia 17 de novembro de 1910. Filha de Daniel Queiroz de Lima e Clotilde Franklin de Queiroz, é parente pelo lado materno da família de José de Alencar. Com 45 dias de nascida, a família mudou-se para a Fazenda Junco, em Quixada, uma propriedade de família. Em 1913, Raquel voltou para Fortaleza, onde seu pai foi nomeado promotor. Em 1917, a família foi morar no Rio de Janeiro, procurando fugir de uma greve seca que atingia o Nordeste desde 1915. Em 1919, retornaram para Fortaleza e em 1921 Raquel de Queiroz ingressou no Colégio Imaculada Conceição, diplomando-se professora em 1925 com apenas 15 anos. Em 1927, com seu pseudônimo de Rita de Queluz, Raquel escreve uma carta para o jornal O Ceará, promotor do evento, ironizando o concurso de Rainha dos Estudantes. Com o sucesso da carta que enviou, Raquel foi convidada para elaborar com o jornal e passou a organizar a parte literária e publicou o folhetim História de um Nome. Nessa época passou a lecionar a história como professora substituta no Colégio Imaculada da Conceição. Em 1939, quando se mudou para o Rio de Janeiro, colaborou com o Diário de Notícias, o jornal e a revista O Cruzeiro, onde publicou em 40 edições em folhetins o romance O Galo de Ouro. Em 1988, colaborou semanalmente para o Estado de São Paulo e para o Diário de Pernambuco. Raquel de Queiroz escreveu mais de 2.000 crônicas que foram reunidas e publicadas em diversos livros. Raquel de Queiroz traduziu para o português mais de 40 obras. Foi membro do Conselho Estadual de Cultura do Ceará, participou de 21 sessões da Assembleia Geral da ONU em 1966, onde serviu como delegada do Brasil, trabalhando especialmente na Comissão dos Direitos do Homem. Raquel foi membro do Conselho Federal de Cultura desde sua fundação em 1967, até sua extinção em 1989. Integrou o quadro de sócios efetivos da Academia Cearense de Letras. Raquel de Queiroz foi casada com o poeta José Alto da Cruz Oliveira, de 1932 a 1939, ano que se separou. Juntos tiveram uma filha, Clotilde, que falece com 18 meses, vítima de septicemia. Em 1940, casou-se com o médico Oyama de Macedo, com quem viveu até 1982, o ano em que ficou viúva. Raquel de Queiroz faleceu em sua casa no Rio de Janeiro de um ataque cardíaco no dia 4 de novembro de 2003, deixando assim uma grande história de empoderamento e luta no século XX. Agora, eu vou falar um pouco mais sobre a vida profissional de Raquel de Queiroz. Além de escritora, Raquel de Queiroz foi uma excelente jornalista. Teve início no Ceará, quando escrevia para o jornal O Ceará, e colaborava também para o jornal O Povo, ambos de Fortaleza. Em 1939, quando se mudou para o Rio de Janeiro, colaborou com o Diário de Notícias, o jornal e a revista O Cruzeiro, onde publicou em 40 edições em folhetins o romance O Galo de Ouro. A partir de 1988, colaborou semanalmente para o Estado de São Paulo e para o Diário de Pernambuco. Raquel de Queiroz escreveu mais de 2.000 crônicas, que foram reunidas e publicadas em diversos livros. Além de ser romancista, cronista e jornalista, Raquel de Queiroz escreveu algumas peças de teatro, entre elas A Beata Maria do Egito, que recebeu o Prêmio de Teatro do Instituto Nacional do Livro. Raquel de Queiroz traduziu para o português mais de 40 obras, foi membro do Conselho Estadual de Cultura do Ceará, participou da 21ª sessão da Assembleia Geral da ONU, onde serviu como delegado do Brasil, trabalhando especialmente na Comissão de Direitos do Homem, e também ela foi membro do Conselho Federal de Cultura, desde a sua fundação, em 67, até sua gestão, em 89. Algo muito significativo que a Raquel de Queiroz fez foi conseguir ser eleita para a Academia Brasileira de Letras. Ela foi a primeira mulher a entrar para a academia, tomando posse no dia 4 de novembro de 1977, ocupando a cadeira número 5. A fator de dúvida, a Academia Brasileira de Letras é uma instituição literária brasileira fundada no Rio de Janeiro em 20 de julho de 97, pelos escritores Machado de Assis, Lúcio Mendonça, Inglês de Souza, Olavo Bilac, entre outros nomes da literatura brasileira. Ela é composta por 40 membros efetivos e perpétuos, e por 20 sócios estrangeiros. Raquel foi uma mulher que recebeu diversos prêmios. Entre eles está
o Prêmio Machado de Assis, pelo conjunto de sua obra, o Prêmio Nacional de Literatura de Brasília, o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal do Ceará, Medalha Rio Branco, do Itamaraty, Prêmio Luiz de Camões, sendo a primeira mulher a receber essa honraria, e o título de doutor honoris causa pela Universidade Estadual de Rio de Janeiro. Agora, dando apenas uma introdução, uma de suas principais obras foi O 15. Em 1930, com apenas 20 anos, Raquel de Queiroz se projetou na vida literária do país, através da publicação do romance O 15. Uma obra de fundo social profundamente realista na sua dramática exposição da luta secular de um povo contra a miséria e a seca. O 15, lançado na segunda fase do modernismo, representou um importante impulso para o romance regionalista de 30. A obra, cujo título refere-se à Grande Seca de 1915, atribuiu novas dimensões à dramática social. O impulso de escrever vem naturalmente que você tem impulso de cantar e de tudo mais. Eu comecei a escrever coisinhas e tinha um jornal no Ceará, o Ceará, o diretor, o Júnior Beatriz, era muito amigo do meu pai. Uma vez eu mandei uma carta para o jornal, eles publicaram com grande alarido e me abriram as portas para escrever jornal. Eu até hoje não parei mais. Nunca trabalhei em redação de jornal. Não, nunca trabalhei porque eu fazia colaboração, era contos, crônicas, etc. Não precisava ir para o jornal. Eu nunca me interessei pelo trabalho jornalístico do dia a dia do jornal. Eu já tinha visto tanta seca, eu vi 19, eu vi várias secas. Quando escrevi o 15 em 39, eu já tinha um grande currículo de secas. Eu tinha assistido a várias secas, sabia perfeitamente que era uma seca. E quando a seca, eu nasci em 10, no final de 10. A seca de 15 eu ainda tinha lembrança de infância do pessoal pedindo esmola, dos campos do campo de concentração. E em 19, que foi também seca, eu já tinha 8 para 9 anos, eu assisti tudo. E creio que os meus testemunhos de seca são mais da seca de 19. Dando continuidade, agora será abordado um pouco das principais obras de Raquel de Queiroz. Iniciando com a famosa obra O 15, de 1930, começamos o enredo com Chico Bento, que vivia com sua esposa Cordulina e seus 3 filhos na fazenda de Dona Maroca, em Quixadá. Ele era vaqueiro e o sustento vinha da terra. No entanto, com o problema da seca que cada vez mais assolava a região onde viviam, ele e sua família são obrigados a migrar para a capital do Ceará, Fortaleza. Desempregado e em busca de condições mais dignas, ele e sua família vão a pé, de Quixadá a Fortaleza, pois realmente não tinham nenhum dinheiro para a passagem. Grande parte da obra relata essas dificuldades, desde a fome e a sede, que passaram durante o trajeto. Chegou a desolação da primeira fome. Vinha seca e trágica, surgindo no fundo sujo dos sacos vazios. É preciso abandonar a terra, as raízes, o amor. Vidas modeladas pelo barro seco. Na bagagem, a esperança árida do desconhecido. Uma história de resistência, desapego e coragem. Um flagelo de sonhos e destinos. Dessa forma, é contado os detalhes, é contada o caminho dessa viagem e os acontecimentos em busca da fuga da seca, que foi um momento muito difícil para a família do Chico Bento. E no final, com a chegada da chuva e consequentemente da esperança para o povo nordestino, tudo resolve ao normal e basicamente é aí que se termina a obra em si. Depois do 15 lá no 1900, nem global aquecimento, não foi grego, nem troiano, foi a seca aquele ano que acabou com muito tanto e a vida melhor. Com enfoque na região nordestina, a obra O 15 possui um caráter regionalista. Numa narrativa linear, Raquel retrata a realidade dos retirantes nordestinos, quando essa região foi atingida por uma grande seca em 1915. Assim, o romance contém um forte teor social que, além de enfocar na realidade das pessoas local, retrata a fome e a miséria. A análise psicológica das personagens e o uso do discurso direto relevam as dificuldades e os pensamentos do ser humano antes dos problemas sociais que são desencadeados por essa seca. Uma linguagem simples e coloquial, o romance é marcado sobretudo por frases curtas, breves e precisas.
A prova é narrada em terceira pessoa, com a presença de um narrador onisciente. Em seguida apresento João Miguel, o segundo livro de Raquel de Queiroz, publicado em 1932. Esse romance de frustração e da espera angustiada é um romance social com um penetrante aprofundamento da análise psicológica. Raquel de Queiroz recria a vida de uma prisão numa pequena cidade do interior. Há uma mistura de fatalismo, de acaso, de injustiça social nesse romance, que é o romance da solidão humana e ao mesmo tempo uma denúncia e um protesto. A intenção da romancista parece ter sido aprender a origem, no plano subconsciente, sobre determinado condicionamento social. No impulso assassino que sobrepuja por instantes o sentimento de humanidade passiva e submissa do caboclo sertanejo. O romance faz sobretudo com situações e fatos tomados como elementos de ambientação, num presídio do interior no Nordeste em que avulta a figura de João Miguel. Pela sua presença e com relações humanas na cadeia, ele se torna o eixo do romance e o principal ângulo de observação e pesquisa do romancista. Forma-se assim um grupamento humano que continua a manter no presídio os sentidos e os hábitos da vida cotidiana em liberdade. É destacável a linguagem da romancista, pela riqueza psicológica da frase, notadamente no diálogo. Considerada do ponto de vista regionalista, apresenta acentuadas características peculiares ao linguajar caboclo ou o próprio da massa sertaneja. No seu quarto romance de 1939, chamado As Três Marias, acompanhamos Maria Augusta, que ao fazer 12 anos deixa a fazenda do pai e vai para a capital estudar em um colégio de freiras. Assustadas com as novas regras e rotinas rígidas do internato, a garota faz logo amizade com outras duas alunas, Maria Glória e Maria José, que no futuro formam uma grande amizade e são conhecidas como as Três Marias. Através da perspectiva de Maria Augusta, acompanhamos a adolescência das amigas e o início da vida adulta, mas não apenas as delas. Raquel de Queiroz traz uma história sobre várias mulheres, e o que ser mulher significa na primeira metade do século XX, através de uma narrativa quase poética. Continuamos com Dora Doralina, um romance da escritora, publicado pela primeira vez em 1975. Quando publicada, a obra também teve muita visibilidade, a ponto de ser adaptada para o cinema brasileiro em 1982, com direção de Peri Salles. Dora Doralina é dividida em 3 partes: Livro de Senhora, Livro de Companhia e Livro do Comandante. Os 3 livros narram a história de Maria das Dores, ou Dora, como ela preferia ser chamada. Dora é uma simples jovem que vive na fazenda Soledade, no agreste nordestino no interior do Ceará, sob o domínio de sua mãe. Tratada como senhora, a mãe de Dora era uma mulher que dominava tudo e todos. As 3 partes de Dora Doralina traz a trajetória de Maria das Dores, que se muda da fazenda para Fortaleza, depois para o Rio de Janeiro e, por fim, seu retorno à fazenda. Finalizamos então com O Galo de Ouro. É o único romance de Raquel que não é ambientado no Ceará. A história se passa na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, onde a escritora morou por um tempo. Escrito especialmente para o folhetim da revista O Cruzeiro, os 40 capítulos da trama saíram entre setembro de 1950 e junho de 1951. Sucesso imediato despertou logo o desejo dos editores para publicação em livro. Mas Raquel, que julgava o texto pouco trabalhado e escrito ligeiramente, preferiu engavetar os originais, aos quais retornaria mais de 30 anos depois. A primeira edição em volume foi lançada em 1985. A obra, não obstante sua ambientação carioca, segue o estilo simples e fluente dos melhores romances de Raquel. A história é contada de forma bastante convincente e os tipos são tão realistas que se torna incontestável dizer que todos foram tirados do meio em que Raquel viveu nos anos 40. Em relação à prova e vestibulares, é muito importante que você estude as principais obras de Raquel de Queiroz, pois, como foi abordado, ela foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. Seus romances são muito pedidos em todos os vestibulares do Brasil. As obras de Raquel de Queiroz retratam principalmente a seca, a fome e a migração. Fique atento, pois, além dessas questões sociais, a literatura de Raquel enfatiza questões psicológicas, como pressão das forças das gerações e a aceitação de seu próprio destino diante de uma realidade dura. Se atentem a prestar atenção no traço regionalista da autora. Ela também escreveu obras com outros temas e estilos literários. No romance Caminho das Pedras, por exemplo, a autora apresenta uma narrativa que retrata a militância de esquerda na década de 1930 e as rupturas internas do Partido Comunista no Brasil.
Olá, bom dia. Meu nome é Felipe. Eu vou apresentar algumas questões hoje sobre Raquel de Queiroz. Vou começar, tá? Questão 2. Entre as personagens do romance O Quinzel de Raquel de Queiroz está uma sertaneja corajosa, resistente e sofredora que acompanha o marido na viagem entre Quixada e Fortaleza. A retirante vê um de seus filhos morrer envenenado, outro fugir e se perder, e é obrigada a entregar o filho mais novo para ser criado em Fortaleza. Esta personagem, em muito, se assemelha à mulher sertaneja criada, anos depois, por Graciano Ramos em Vidas Secas. As retirantes de Raquel de Queiroz e Graciano Ramos são, respectivamente, a resposta da número 2 é a C, que é a Cordulina e Sinhá Vitória. Agora eu vou apresentar a questão número 3. A questão número 3 mostra um texto da Raquel de Queiroz que retrata uma parte da seca, da grande seca que teve no Nordeste em 1915. E essa seca deixou muitas pessoas morrendo de fome. E isso mostra um pouco aí nesse fragmento, que conta bem numa certa parte que eles não tinham o que comer e o pai teve que vender uma velha rede que ele tinha para conseguir comprar rapadura e um pouco de farinha para os filhos comer. E agora eu vou ler o enunciado da questão, que é o 15, romance da estreia de Raquel de Queiroz, publicado em 1930, retrata a imensa seca que marcou o ano de 1915 no sertão cearense. Considerando o fragmento apresentado, é correto afirmar, e a resposta da número 3, que é esse grande texto, é a letra B, na narrativa estreitamente ligada às propostas de denúncia social dos regionalistas de 30, destaca-se o drama da seca e a miséria e a degradação humana marcadas nas cenas como o fragmento citado. Agora eu vou apresentar a questão número 4. A seca é a metáfora recorrente na literatura, especialmente no segundo período modernista. Assinale a alternativa correta em reação às obras que apresentam cenas que caracterizam a brutal realidade dos retirantes nordestinos. Dessa, a questão que está certa é a número A, o 15 de